Então, eu quero começar aqui essa live, primeiro agradecendo enormemente a sua presença e disponibilidade para vir aqui conversar com a gente sobre um tema muito necessário, que a gente precisa conversar cada vez mais, sobre essa questão da comunicação, do papel da comunicação, a formação aí dos padrões, na construção dos padrões de beleza, na maneira como a gente constrói, acaba se relacionando com o exercício físico, com a saúde de uma maneira geral, com o bem-estar e como isso afeta a nossa vida, né? E esse é um tema muito bacana e eu gostaria que você começasse se apresentando e dizendo como que você se autoriza a conversar sobre todas essas coisas, né? Legal, que massa. Obrigada, quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui tendo esse papo com vocês hoje. Acho que isso foi uma conjunção de astros, assim, foi de uma maneira muito espontânea que a gente chegou nesse lugar, né? Então, a Thalita e eu somos aí velhas companheiras de estrada já, e a gente acabou indo profissionalmente por lugares muito distintos, mas a gente se encontrou nessa convergência aqui hoje muito feliz, então eu agradeço muito pela oportunidade. E a gente coloca, então, em perspectiva hoje comunicação e saúde, né? Em que lugar que a gente encontra essas duas coisas juntas? Como que a gente consegue unir esses dois aspectos e entender o que eles têm em comum, né? Então, quando a gente chegou nesse lugar, foi um pouco uma feliz coincidência, assim, porque a gente encontrou as nossas crenças, elas batendo muito, indo muito ao encontro uma da outra. E a gente podendo, então, conversar e ter esse diálogo hoje sobre a importância da sustentabilidade do exercício físico na vida de umas pessoas, que, então, eu não tenho absolutamente lugar de fala nenhum sobre isso, mas a Thalita sim. E aqui do meu lado, falar um pouquinho sobre como a comunicação ajuda a construir essa noção de padrão de beleza que a gente tem em sociedade, como isso regula a maneira como as pessoas percebem a si próprias. Então, eu trabalho com comunicação já, é duro dizer isso, mas sim, há 20 anos. Então, eu já venho trabalhando com isso e tive a oportunidade, então, de desenvolver a minha carreira toda dentro da comunicação corporativa. Trabalhei ao longo do meu mestrado com pesquisa em comportamento de consumo. Então, tudo isso me traz para um lugar onde hoje eu consigo analisar por diferentes perspectivas a função que a comunicação tem na construção social daquilo que a gente acredita ser bonito, daquilo que a gente acredita ser válido ou digno de atenção. Então, é um pouco nesse lugar que a gente encontra as duas coisas, né? E é um pouco nessa linha que vai esse papo que a gente quis compartilhar com vocês hoje. Quando a gente chegou nesse diálogo, foi super rico e eu acho que tem aí um bom caminho para a gente colocar frente a frente várias crenças e certezas, às vezes, que a gente tem. E que, na verdade, é importante que sempre tenha a cabeça aberta para questionar, né? Um pouco isso. Esse diálogo, ele tem muito essa função. A gente abrir um pouco a nossa perspectiva, o nosso pensamento, para buscar novas respostas que façam, sim, sentido para cada um de nós e não sejam impostas. Que a gente tenha cada vez mais consciência nas análises que a gente faz. Perfeito. Eu tô assim super feliz e honrada de ter você aqui com a gente, como a Poliana falou hoje. Nem vou contar quanto tempo faz que a gente se conhece. E, enfim, e a Poliana é assim uma super profissional, trabalhou Ó, quem chegou? assim, Tua mãe tá ali me mandando um você beijo, viu? linda. Olha aí, ó. Beijo, mãe. Deixa eu aproveitar que a gente parou e mandar um beijo aqui, porque um monte de gente entrou nesse meio tempo. Beijo, Elisa, tua amiga lá de Curitiba. Linda, Pri, maravilhosa. Lígia, beijão. ela tá aí também. Carlos, Gostoso. a doutora Simone Prismac, beijo. Uma super profissional aí. Ai, minha mãe aí, Zequinha, um abraço, tá sempre com a gente. Então, o meu pai deve estar por ali também. Beijo, pai. Aí, ó, verei interagindo também. Então, é uma honra, a Poli é uma grande profissional, retomando aqui, trabalhou em grandes empresas aí, né, empresas de grande porte nacionalmente, trabalha hoje no Grupo Boticário aí, que é uma empresa enorme que dispensa apresentações. Então, vamos começar aqui conversando, que eu acho que é muito interessante a gente primeiro falar sobre o que é comunicação. Porque eu acredito que muitas das pessoas acham que comunicação é só o que a gente fala, mas ele é muito mais do que isso, né? Muito, muito mais abrangente. O mais interessante da gente começar falando é que comunicação não se dá só por meio de um emissor. Não existe um processo de comunicação se você não tiver duas figuras, pelo menos, envolvidas aqui. Quem emite e quem recebe.
Então, a comunicação, ela se estabelece quando você tem a figura do emissor, que está mandando aquela mensagem, e do receptor, que está interpretando aquilo à luz das suas próprias perspectivas, à luz das suas próprias lentes e tudo aquilo que ele construiu ao longo da vida. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando daquilo que a gente recebe, então, por meios informais, né, nas nossas conversas, aqui mesmo nesse canal que a gente hoje abriu esse diálogo, ou por meios formais, quando você lê um livro, quando você lê uma revista, quando você assiste um filme, qualquer produto cultural televisionado, ou mesmo a comunicação publicitária, né, que aí tem fins mercadológicos e que já entra declaradamente nessa vertente. Então, quando você sabe que uma propaganda está ali, deliberadamente intencionada a te vender alguma coisa, então você recebe aquela comunicação já com esse filtro ativado, né? Você pensa, isso é uma propaganda e esse produto está ali pintado para ser lindo, para ser desejável, né? Para gerar persuasão, essa é a finalidade primária daquilo. Mas de uns tempos para cá, acontece que a propaganda se torna cada vez mais embutida em outras obras, né? Então a comunicação, de maneira geral, ela vai se integrando e tornando aí uma perspectiva 360 que você vê hoje, comunicação publicitária disfarçada de conteúdo, né? Não vamos dizer que isso é uma coisa ruim, tá? Não quero dizer que isso é ruim, isso é meramente um movimento, é natural e a gente foi por esse caminho nos últimos anos e é um caminho sem volta. Mas hoje você tem conteúdo feito para vender. Hoje você tem artigos, textos, vídeos que são feitos para vender e eles não são declaradamente comunicação publicitária. Então, o que acontece? Quando você tem algo que você já vê, já recebe com aquele filtro, você está consciente. A questão toda, ela é mais delicada quando você não está consciente de que o intuito daquele conteúdo é persuasivo. E aí você já pode recebê-lo sem ter esse filtro e se deixar convencer de alguma coisa que tinha essa intenção, mesmo sem ter levantado os teus filtros, mesmo sem ter ativado o teu senso crítico para isso. Então, a diferença da comunicação para a comunicação publicitária, ela está um pouco nisso, né? Nessa intenção de persuadir ser declarada ou não. Então, quando a gente chega nesse lugar em que a intenção de persuadir já deixa de ser declarada, você tem, então, os receptores um pouco mais desarmados naquela avaliação daquele conteúdo e do quanto que aquilo é pertinente para eles ou não. E é nessa hora que a gente precisa, como consumidores, aprender a tomar mais cuidado com aquilo que a gente recebe e acredita, coloca a nossa fé. Eu coloco aí, então, além de toda a questão dos veículos formais e oficiais de comunicação, as próprias redes sociais, né? Que é um lugar onde você consome conteúdo produzido por influenciadores o tempo todo. E esses influenciadores, eles tanto te dão resenhas e reviews e avaliações que são genuínas daquilo que eles realmente consomem e acreditam, mas eles também fazem isso e é da natureza do ofício deles ser pago para, né? Com o intuito de vender também. Então, é essa dissociação que a gente tem que saber fazer. Que quando a gente não sabe, a gente pode se deixar levar e acreditar em coisas que não necessariamente são aquilo que a gente realmente sente e que faz sentido para nós, né? Então, é nesse ponto em que a gente começa a encontrar a questão relativa aos padrões de beleza que historicamente foram construídos pela comunicação. Então, vendo a comunicação com todo esse contexto, a gente vê também dentro dela pessoas que portam bandeiras, né? Pessoas que carregam mensagens. E, invariavelmente, aquelas pessoas são tão parecidas. Será que é por acaso? E outra coisa que eu acho que é legal a gente frisar é que tudo comunica, né, Poliana? Tudo comunica. Então, nada é por um acaso. Seja numa peça publicitária, tudo ela comunica. O cabelo, a imagem, cada detalhezinho, o cenário que você tá. Então, tudo isso é comunicação, inclusive a aparência, o local, a música que você escolhe, tudo, absolutamente tudo é comunicação e a gente acaba sendo influenciado nesse 360, nesse 3D e às vezes a gente nem percebe que a gente está sendo influenciado por essas outras coisas, além das palavras que são ditas, né? Tudo está pensado por um contexto maior para fazer sentido, né? Então, é planejado para ser daquela forma. E que bom que tem gente pensando nisso, né? Que bom que tem gente criando coisas que são tão bonitas e belas e gostosas de consumir, de receber. E isso faz parte dessa construção. Agora, a minha questão é muito a respeito das pessoas terem essa consciência e essa noção de avaliação daquilo que faz sentido para elas ou não.
Então, essa construção Uhum. dos padrões de beleza, elas vão Sim. sendo sempre muito coerentes e sempre muito um padrãozinho, que a gente vai vendo que aquele cabelo tá sempre do mesmo jeito, que aquela maquiagem tá sempre do mesmo jeito, que aquela roupa, que aquele cenário, que aquela música, aquilo tudo vai para o mesmo lugar. E é assim que se estabelecem os padrões. Porque é uma coisa que funciona, porque é uma coisa que é admirada, né, por um senso coletivo maior. Então, você está falando aí de maiorias, né? O que a maioria recebe como válido? É dentro do que essa maioria percebe como bom que a gente coloca o nosso contexto, porque a gente quer agradar a maioria num contexto mercadológico, né? Então, com isso, a publicidade foi ajudando a criar ao longo dos anos, mas não sozinha, padrões de beleza muito solidificados, muito estabelecidos. Então, questões estéticas, né, como a cor da pele, a magreza, a textura dos cabelos, a cor dos olhos, os padrões de maquiagem, tudo isso foi entrando no inconsciente coletivo e reforçada muito por outros produtos culturais também. A exemplo do mercado de moda, né? Quando você vê os desfiles de grandes marcas de alta costura, o padrão ele é extremamente rígido, né? Então, para você ingressar nessa profissão, você já tem que seguir uma série de padrões estéticos ali do teu visual. Então, isso é tido como o correto, isso é tido como o bom. E isso é muito perigoso quando a gente sai desse lugar mercadológico e de fantasia, né? Que é quase um desfile de moda, ele é quase um lugar de fantasia. Quando você sai desse lugar e vai para a vida real. Porque ali, naquele contexto, aquilo faz sentido. Mas as pessoas, elas, quando se apropriam disso, entendem que isso é o valoroso, que isso é o que vale, e começam a buscar aquilo, isso sai um pouco da realidade. Porque uma pessoa que é uma modelo profissional, que está figurando num desfile, que está figurando numa campanha publicitária, essa pessoa vive para isso. Esse é o trabalho dela, né? Estar daquele jeito, parecer daquela forma. Agora, quando o seu trabalho é trabalhar das 8 às 18, ali ralando, cuidar da casa, cuidar dos filhos, fazer teus cursos, fazer tuas coisas, viver sua vida, né? E você não tem tempo para se dedicar à construção daquele padrão estético e você se compara com aquilo, isso gera inevitavelmente uma frustração. Então é aí que a gente tem que começar o nosso primeiro ponto de observação. O quanto a realidade de um não é a realidade do outro. E a gente tem que entender as diferenças entre essas duas coisas para não puxar esse padrão como aquilo sobre o qual a gente avalia, o critério que a gente usa para avaliar a nós mesmos e ao outro, e não usar isso como balizador. Né? Esse que é um dos grandes geradores de frustração nas pessoas que se comparam com esse tipo de imagem, né? E teve se a gente observar ao longo do tempo, essas questões todas elas foram se modificando, né? Até o padrão, o que era belo numa época, depois na outra época não era, o cabelo que era moda numa época, daí depois já não era mais tão belo assim, o tipo de maquiagem, tudo isso vai se modificando com o tempo, né? E aonde a gente está hoje, em termos de como a comunicação, a publicidade tem visto isso, porque eu observo, me parece que teve toda uma mudança e que algumas coisas começaram a acontecer para que a gente tivesse outros tipos de percepção, outra representatividade, mais representatividade, né? Uhum. E você vê, então, isso vindo ao longo dos anos, justamente em ondas, né? Então, tem ali nos anos 50, 60, você tinha um padrão estético daquelas donas de casa, né? Das pin-ups, aquele imaginário coletivo em torno disso. Aí, quando você vai para os anos 70, 80, você já vê isso migrando um pouco para aquela estética mais disco e muito das grandes revoluções, né? De busca por liberdade da juventude daquele período. Então, você já tem um outro padrão totalmente diferente do anterior que se estabelece ali naquele contexto. E ali Um cabelão, 90, né? Antes a gente tinha o cabelinho preso, daí depois vem aquele cabelão e tal, verdade. E acompanhava o cabelinho preso, um espartilho, uma cinturinha, um negócio todo cheio de variações estéticas muito direcionadas para aquele ambiente, para aquele momento, para aquele contexto. E nos anos 60, 70 ali, buscando essa libertação, foi que as pessoas migraram já para esse lugar muito mais de paz e amor. Então, o cabelão, as roupas mais soltas, mais amplas, e depois a estética disco nos anos 80, buscando ali sempre aquela coisa muito cheia de brilhos e de cores e as pessoas muito livres, né? Nos anos 90, a gente vê o mercado da moda trazendo de volta a figura das supermodelos, né, naquela época. Então, você já vem ali com aquela
pose, aquela cara, aquele padrão de altura e peso e tudo mais. E desde então isso não mudou muito. Isso veio se perpetuando desde a década de 90, né? A gente não vê nas campanhas publicitárias e nos desfiles isso tendo mudado desde então. Só que o que aconteceu em paralelo? Os movimentos sociais passaram a ganhar cada vez mais relevância quando a gente deu possibilidade das pessoas comuns terem a sua voz amplificada por uma ferramenta maravilhosa que se chama internet. Então a gente está aqui usufruindo das benesses dela quando a gente está conversando com todas essas pessoas que estão aqui nos dando o privilégio da sua companhia nesse momento. Então a internet não é para demonizar, não é para dizer que é ruim, não é nada disso. Na verdade é muito bom. A questão é como a gente filtra aquilo que a gente consome. Então, quando as pessoas tiveram acesso a muito mais informação e voz, né, para se posicionar, o lugar comum deixou de ser tão comum. E aí começou a acender uma nova figura, que é a do formador de opinião digital, o que hoje a gente chama de influenciador. E aí, na contramão desses padrões, começaram a surgir movimentos de libertação, do tipo, eu não me encaixo nisso e eu não quero me encaixar. Eu não me encaixo nisso, isso não é uma coisa ruim. Então, as pessoas tiveram um pouco mais de consciência de si próprias e do quanto aquilo não servia para elas. E isso é super positivo. Então, ao invés de tentar buscar aquele ideal, aquele inatingível, que gera inevitavelmente essa frustração, as pessoas começaram a dizer, não, isso não serve para mim. Esse padrão que está dado ali, beleza, ele é valoroso para aquela pessoa, mas para mim é outra coisa. E assim, os discursos das minorias começaram a ter um pouco mais de peso. E aí a gente veio vindo movimentos que hoje estão super consolidados, mas ainda buscando muito espaço, né? Os movimentos, eles estão muito vivos, mas o espaço que a gente tem para buscar ainda é longo. Então, todo o discurso feminista, todo o discurso antirracista, todo o discurso dentro de um contexto maior de diversidade, quando a gente fala aí de gerações, quando a gente fala de pessoas com deficiência, quando a gente fala de todas essas, até então consideradas minorias, né? E que hoje ganham esse lugar de fala, esse espaço muito mais amplificado. Então, você vê esse clash entre as duas coisas. Quando a comunicação vem muito rígida dentro de padrões e os movimentos populares vêm aqui contrapondo esse movimento, contrapondo essa padronização na comunicação, você tem um gap aí. E daí o que aconteceu? A comunicação também começou a se adaptar ao que as pessoas estavam ansiando. Porque quando as pessoas começaram a manifestar os seus desejos e crenças ali naquele contexto, não, pera, então eu quero vender para essa pessoa também. Então eu vou mudar o que eu estou emitindo aqui. Voltando lá para a comunicação, do emissor e do receptor, né? Eu vou mudar o que eu estou emitindo aqui, porque daí ele vai bater mais forte no que aquela pessoa está dizendo ali. Então a diversidade, ela está num lugar hoje que nunca teve, né? Essa visibilidade para as minorias, essa importância das pessoas não se considerarem, se compararem em relação a padrões, mas sim a beleza como sendo algo individual, e não só estética, mas também considerando a saúde global e o que é importante para mim como valores, como princípios. Então, tudo isso sendo considerado beleza. Então, a gente foi para um lugar um pouco mais flexível. E aí, a gente viu marcas e pessoas indo e vindo ao longo desses últimos anos dessa maneira. Então, para citar alguns exemplos assim, desse grande shift que aconteceu no mercado publicitário, lá por 2005, mais ou menos, a gente teve ali o advento do movimento pela real beleza, da Dove, que é um movimento global, né? Ele não foi só localizado no Brasil, pelo contrário, né? A Dove é uma marca global da Unilever, e esse movimento pela real beleza, ele trouxe ali a importância de que as pessoas se valorizassem como elas são, né? E a Dove vem desde então estabelecendo essa comunicação até chegar no auge, que foi ali em 2013, quando a Dove lançou uma campanha que se chama Beauty Sketches. Então, são retratos da real beleza. E essa campanha ela é super interessante porque ela trazia um contraponto entre a maneira como as pessoas se percebiam e se descreviam e a maneira como o outro as percebia e as descrevia. Então, quando você vê ali retratos falados, né? Retrato falado quando você se descreve para alguém, sendo desenhado por um observador neutro e sendo desenhado pela tua narrativa, aquele teu retrato sempre era pior. Sempre era mais para baixo, sempre com autocrítica, sempre com peso em cima daquilo. E quando a Dove percebeu isso, lançou essa campanha, viralizou de uma maneira sem precedentes na história da internet. Foi o viral mais visto de todos os tempos até então e posteriormente considerada a campanha do século pela Advertising Age, que é uma publicação de comunicação muito respeitada, talvez a maior do mundo, né? Então você vê aí que o movimento ele fez sentido.
para as pessoas. Ali você tem um divisor de águas. E muitas marcas, desde então, vêm seguindo essa mesma trilha. Vêm saindo desse lugar de usar o padrão, vem saindo desse lugar de querer dizer para as pessoas um pouco como elas devem ser ou como elas devem agir, e trazendo a liberdade para a mesa, trazendo esse lugar de escolha, que sempre tivemos, nunca deixamos de ter. Mas um dia alguém decidiu que isso não era legal. E a comunicação foi para esse lado. E assim a gente começou a gerar maior confusão na cabeça das pessoas. Então chegamos num lugar bacana, onde a diversidade é plenamente difundida, está super sendo aceita, tem representatividade nas campanhas de comunicação, representatividade importa, e muito, né? Então hoje estamos nesse lugar. Mas você acha que isso significa que o problema está resolvido, Thalita? Não, eu tenho certeza que não. A gente tem aí, olha, uma estrada muito, muito longa para percorrer. E eu acho bem interessante, se vocês tiverem a oportunidade de ver essa campanha que a Poliana falou, só digitar ali no Google Beer Sketches, e vocês vão encontrar. E um dos pontos que mais me chamou a atenção é que as pessoas, elas se descreviam, quando elas estavam se autodescrevendo, elas também se descreviam pelo olhar do outro. Porque muitas mulheres falavam assim, então dizem que eu tenho um queixo assim. Dizem que eu tenho uma testa assim. Então, muitas ainda continuavam se descrevendo com base no que alguém, talvez em algum momento, disse para elas. E a beleza do que as outras pessoas com quem elas tiveram um breve contato e descreveram elas eram justamente isso, que elas se pareciam muito mais com o que a outra pessoa tinha descrito e com o que elas tinham descrito delas mesmas. Porque a gente acaba comprando muito essas coisas que vêm de outras pessoas, de outros lugares, e a gente incorpora aquilo sem nem se dar conta que aquilo incorporou na gente e sem nem parar, às vezes, para fazer uma autocrítica. E é nesse ponto de fazer uma autocrítica, de observar o que está sendo posto, que é um dos objetivos dessa nossa conversa. Para que a gente passe a olhar para tudo que está em volta da gente e entender o que aquilo está comunicando. Por que aquilo está ali, o que está comunicando e se aquela comunicação interessa ou não para a gente. E dentro de tudo isso, entram outras questões que acabam colocando a gente, ou acabam colocando coisas que são essenciais para a nossa vida num lugar que elas não deveriam estar. E aí a gente entra no gancho aqui do exercício físico. O exercício físico, ele foi visto por muitos e muitos anos como algo que você fazia para ter um benefício estético. E isso é extremamente reducionista, você colocar o exercício nesse lugar. Porque tem um artigo que eu li aí faz um tempo o autor colocou uma frase que eu achei sensacional. Ele falou assim, os benefícios do exercício físico são tantos que não cabem numa pílula. Por quê? Porque a gente tem tantos benefícios. For a reason. Não, tipo, a gente tem tantos benefícios, tantas coisas que o exercício físico traz, que a gente fala assim, não, eu vou fazer o exercício para ficar com um corpo tal. É muito, muito reducionista. E daí eu acho que é interessante a gente pegar esse gancho do que você estava falando, do papel que a internet e as redes sociais têm nisso, né? Da gente colocar exercício e saúde numa determinada caixinha que ela é pequenininha. E muda tanto a maneira como a gente se relaciona com a comunicação publicitária, que quando a gente traz ali essa questão da comunicação disfarçada de conteúdo, e hoje as redes sociais imperando nesse contexto, né, isso muda tanto que as pessoas passam a consumir não mais propaganda tradicional, né? Você tem aí a TV aberta perdendo diariamente espaço para serviços de streaming, onde você tem conteúdo sendo transmitido ali na hora e no momento local mais adequado, device mais adequado para cada pessoa. Então você ganhou um poder de escolha muito maior. Então a publicidade tradicional foi precisando se adaptar a isso. E a adaptação mais plenamente difundida hoje é essa disfarce por conteúdo, né? Então a publicação de conteúdo de marca ou conteúdo. Então, esse conteúdo sendo disfarçado, né, dentro desse contexto. E aí, existem essas pessoas que adotaram isso como profissão hoje, né, esses influenciadores, e que eles divulgam essa maneira, esse way of life, né, essa maneira de levar a vida deles, e que faz muito sentido para eles.
E boa, tá lá. Ele tá, então, comunicando diariamente tudo que ele faz e reportando ali seu dia a dia e tudo mais. É muito ruim e arriscado quando você pega um frame desse dia a dia e quer adaptar aquilo para a sua realidade. Porque daí parece que se você não consegue, vem uma frustração. Parece que se você não tem, tá te faltando alguma coisa. Então, sempre é importante que a gente observe o contexto maior, né, daquilo que a gente está consumindo. Veja, o exercício físico, nesse contexto, ele vem como algo que pode me proporcionar um corpo bonito, como eu imagino que ele deveria ser, tá? Então, vamos partir desse princípio. Por isso que existe aquilo, me perdoem a palavra, que talvez todos nós já temos feito, mas é o que eu hoje considero uma cretinice, que se chama Projeto Verão. Isso não existe, né? Então, assim, o que existe? Existe você se quebrando de fazer atividade física sem ter preparo para isso e fazendo um regime super restritivo que vai te deixar infeliz ao longo de 2 ou 3 meses, se preparando para um momento muito específico, que é aquele verão, aquela praia, aquele biquíni. Vai passar esse verão, né? Assim, os meses vão seguir, esse verão vai acabar e a vida vai voltar para o lugar. E nesse lugar você não se quebra de fazer exercício, você não faz dieta restritiva porque isso não dura. E aí, o que vai acontecer? Você vai voltar a comer normalmente, aí você vai engordar, você vai se frustrar, isso vai ser uma droga, você vai passar o inverno. Tudo bem, não tem problema, eu engordei, tô aqui de blusa de lã, e daqui a pouco o verão vai voltar e você vai querer fazer um outro projeto verão. Então, olha esse loop maluco que a gente entra quando a gente não consegue entender que faz muito mais sentido para nós ajustar o nosso mindset para uma vida mais equilibrada, em que a gente encaixa cada coisa no seu lugar, em que tem um lugar legal para você se alimentar bem, tem um lugar legal para você colocar o exercício na tua rotina. Pode não ser a musculação a melhor coisa para você, talvez não seja isso que você precise, talvez você precise de um esporte, talvez pelas suas características físicas, uma coisa com mais impacto ou menos impacto faça sentido. Só que ninguém está levando isso em consideração. Ninguém está pensando nisso. Sabe o que as pessoas estão vendo? O final. O endgame disso tudo, que é caber naquele biquíni, que é desfilar naquela avenida. Sabe? Então, antes disso, tem, chão pra gente percorrer, né? Então, eu acho que o que a gente precisa refletir muito é o quanto a nossa cabeça tá preparada para encarar a nossa vida por uma perspectiva de qualidade. E não de momentos, não de lugares episódicos. Porque aquela felicidade que você pensa que você vai sentir, né, quando você finalmente terminar o teu projeto verão e você atingir o seu objetivo, cara, ela até pode estar ali contigo, mas ela dura pouco, né? Então, quando você compra só o final e você não tá processando tudo aquilo que você tem para fazer antes, para chegar naquele lugar, aquilo não dura, aquilo não é sustentável. E é muito pior porque você pode se lesionar ao longo do processo, né? Você pode querer resultados rápidos que eles não chegam, porque isso não existe, né? Não cabe numa pílula. Então, é muito o fato da gente poder avaliar aquilo que a gente recebe como conteúdo dos influenciadores que a gente segue dentro de uma perspectiva de qualidade de vida maior. Quando a gente não pega esse padrão e tenta se encaixar nele. Quando a gente não olha algo que para nós não funciona ou faz sentido e se sente pior por causa disso, né? Então, a questão toda agora, ela se alinhava quando você fala de comunicação, diversidade, né, e qualidade de vida, numa perspectiva muito maior, numa perspectiva em que as coisas funcionam para você de maneira concatenada e não isoladamente, né? Eu vejo dessa maneira hoje, né? E acho que o que a comunicação e esses influenciadores têm trazido muito é justamente essa ida e volta do caminho. Eu vou trocar, então, as pessoas que estão aqui vendendo meu produto. Não vou mais colocar essas pessoas com esse corpo, essa cabeça, essa maquiagem, esse cabelo. Eu vou colocar essas pessoas que o público está ansiando agora, que o público está ansiando por diversidade. Então, beleza, troquei. Só que a coisa continua rodando. E enquanto a gente não alterar o nosso padrão de pensamento para entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, a gente vai continuar consumindo só frames daquela realidade. E não é isso, né? Eu vejo hoje muito como essa coisa mais global, então, que a gente tem capacidade, ferramentas, canais para a gente entender, respirar fundo e apropriar aquilo para a nossa vida da maneira que mais faz sentido para nós, né? Cada um de nós tem uma realidade diferente. Acho que respeitar essa realidade é o princípio de tudo. Perfeito. Deixa eu fazer aqui um momento para ler aqui alguns comentários. O Thiago Zilli colocou aqui: que papo bacana, sensacional. Como é que você tá, Thiago? Tudo bem? Aí uma galera entrou aqui.
A Anne colocou aqui, parabéns, excelente conteúdo, obrigada. A Mariana colocou aqui, a felicidade é o caminho, já dizia Buda, não o final. Exatamente isso, perfeito, parabéns, isso aí mesmo. E eu acho que dentro dessa perspectiva, tudo que você brilhantemente colocou, a gente tem que também começar a ter fazer uma análise mais crítica sobre como que aquela pessoa que a gente está olhando ali, tendo aquele estilo de vida, com aquele determinado corpo, qual que é a realidade, qual que é o contexto daquela pessoa? Qual é o custo para que ela tenha aquele corpo, aquela barriga de tanquinho, tipo um percentual de gordura baixíssimo? Qual que é o custo daquilo? Porque aquilo ali tem um custo. Ah, eu consegui esse corpo aqui em 6 meses, gente. Não existe almoço de graça, como diria o seu Júlio, entendeu? Meu pai. Tem um preço isso. Você perder uma quantidade absurda de quilos num determinado, um período curto de tempo. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, eu acho que passou na TV aberta aqui no Brasil uma época, mas tinha um programa que chamava The Biggest Loser. Eu não sei se ainda tá no ar ou não, mas só para dar um contexto bem rápido para quem nunca assistiu, era um programa onde eles pegavam pessoas obesas, né, com grande obesidade, e eles colocavam eles tipo num bootcamp, que era tipo um lugar onde eles ficavam lá com dieta extremamente restritiva, exercício físico, assim, coisas extremamente extenuantes, e no final, então, eles competiam para ver qual era o time que tinha perdido mais e qual era a pessoa individualmente que tinha perdido a maior quantidade de peso. Mas o interessante é acompanhar as pessoas depois. Porque muitos deles, a enorme maioria, voltou para os padrões que estava antes ou extrapolou aqueles padrões. Por quê? Porque o custo é muito alto de fazer isso numa loucura, a exercícios extremamente extenuantes. Então, se a gente pensar, por exemplo, hoje eu vi um vídeo também que até as coisas que a gente compartilha, a gente tem que começar a pensar, sabe? Porque hoje eu vi um vídeo de uma mulher obesa e ela estava fazendo um burpee, que é um exercício, você pula e daí faz uma flexão, pula de novo, enfim, você tem uns saltos. Gente, esse tipo de exercício, ela estava fazendo com extrema dificuldade. E esse tipo de exercício, para uma pessoa como ela, pode desencadear processos inflamatórios naquelas articulações dela que vão levar à dor. E daí ela não vai conseguir mais continuar fazendo os exercícios dela, logo ela vai ter que parar. Se ela tiver outras comorbidades, por exemplo, se ela tiver diabetes, por exemplo, isso também pode piorar esse quadro dela. Então, até o que a gente compartilha como, olha, que prova de superação, aquele exercício não era para ela não deveria. Ela deveria estar fazendo exercício físico, sem dúvida, mas alguma coisa que fosse para ela, para a realidade dela, que servisse para ela. Então, quando a gente olha isso tudo, a gente tem que pensar que tudo isso tem um custo. Você está disposto a pagar essa questão do projeto verão? Vai entrar agora, gente, agosto, vocês vão começar a ver bombar aí. Projeto verão, 3 meses, perca não sei quantos quilos, tudo mais. Isso vai ter um custo grande para você, que vai ser maior ou menor de acordo com a tua tolerância, com a sua estrutura. E esse custo, ele pode não aparecer para você no final dos 3 meses. Mas talvez o custo desse exercício que você fez e que você não deveria estar fazendo, ou desse treino extenuante que você fez, ele pode aparecer dali a alguns meses. Então, isso que a gente tem que começar a tomar consciência, que a gente quer resultados imediatos, mas a gente pode estar criando resultados de problemas de longo prazo. Então, o exercício físico, a nossa relação com a nossa saúde, ela tem que ser longeva e ela tem que ser sustentável, porque a gente tem que conseguir manter isso até o final da nossa vida. Então, essa ideia de, eu vou fazer qualquer coisa porque eu vou colocar aquele biquíni, ou, eu vou fazer qualquer coisa agora, só até eu chegar nesse ponto. Daí depois eu resolvo o resto. Quem nunca, gente? Eu sei que eu já, entendeu? Então,
Isso que a gente tem que começar a perceber. Qual é o custo disso? E outra questão também. Quem é aquele sujeito? Que, por exemplo, eu nunca vou poder ser o Arnold Schwarzenegger, entendeu? Não só por uma questão de gênero, né, de sexo, que eu sou mulher, ele é homem, mas por uma questão de estrutura, entendeu? Porque eu nunca vou chegar lá com aqueles músculos, por quê? Porque eu não tenho estrutura para aquilo. Então, qual que é a estrutura da pessoa que você tá olhando, né? Como que ela é? Com o que você se compara, né? Com o que você se compara? E daí a gente entra aí nessas questões. E a Veri colocou aqui muito bem, ela colocou aqui, o pior é o preço que normalmente é a própria saúde, né? E daí, você está disposto a pagar esse preço? Mas acho que as Para pessoas quê? não conseguem muito estabelecer essa relação, né? Quando elas olham essa finalidade de chegar ali naquele benefício estético e o exercício físico, ele é necessariamente uma das etapas pelas quais ela precisa passar, não está pensando lá na frente, né? Não está pensando no impacto que aquilo pode ter nas articulações ou na saúde de maneira mais geral, né? Então, quando a gente fala de dor, tipo, vou sentir essa dor aqui da musculação, a dor do músculo, mas não é só isso, né? Tem tantas coisas além, muito mais. E tem um outro ponto aí nessa questão de encarar o exercício físico com a finalidade meramente estética, que tem os outros tratamentos associados, né? Que eu acho que também as pessoas, elas chegam num lugar de tamanha obsessão por conseguir aquele objetivo, aquela meta naquele prazo de tempo muito curto. Eu acho que para mim o prazo ele é o principal problema. Eu acho que quando a pessoa tem a consciência de que ela pode construir ao longo do tempo e manter, beleza, vale você fazer ali algumas escolhas em nome disso. Agora, quando você vai numa obsessão por um prazo de tempo muito curto, você acaba se violando de maneiras que talvez não façam sentido nenhum se você parar para avaliar criteriosamente. E para mim, um desses problemas são os tais tratamentos estéticos, que as pessoas vão se submeter ali a cirurgias, gastar uma grana preta fazendo esse tipo de intervenção e às vezes para voltar para o mesmo lugar. Um pouco aquilo que você trouxe ali do Grande Perdedor, né? Que era como ele passava em português esse programa. Você vai lá e, sei lá, se submete a uma lipoaspiração, a um tratamento como esse, e aí depois você volta, né? Você não consegue manter aquele corpo, aquele shape, porque você não construiu aquilo de maneira sustentável na sua vida. Então, acho que é muito tóxico esse padrão que eu não vou dizer que nos é imposto pela mídia, mas de todo modo isso está muito presente, né? E quando a gente escolhe só consumir aquilo e não olhar a outra perspectiva, ou seja, a estrutura de quem está ali ostentando aquela barriga tanquinho, o quanto ele se dedicou ao longo de quantos anos para chegar naquele lugar e o quanto aquilo é importante para ele, porque tem um outro ponto aqui sobre a coisa do conteúdo mercadológico ou não, que ele traz muito claramente a questão da indústria. Então, quando você fala da indústria cultural, né, você está falando de uma indústria que, como todas, tem uma finalidade mercadológica. Quando você fala da indústria fitness, você chega nesse mesmo lugar. Então, prometendo resultados rápidos, uma série de players nesse mercado hoje chega aí e traz para as pessoas soluções que parecem tiradas do bolso, né? E estamos aqui, ó. Felicidade garantida ou seu dinheiro de volta. Só que não, você não tem nem a felicidade, você não tem nem o dinheiro de volta e você tem muito menos ainda a capacidade de sustentar isso depois sozinho, né? Eu acho que então é muito a gente trabalhar no nosso autoconhecimento, entender o que funciona para nós e filtrar. O meu ponto aqui hoje, a bandeira que eu estou carregando como profissional de comunicação é: consuma sim, leia, assista, ouça. Pode admirar todos os influenciadores que você adora, aquelas blogueiras, aquela galera, isso não é um problema, isso é uma delícia. Só que você tem que saber filtrar o conteúdo e não pegar para você a frustração de não estar naquele lugar, de não ser aquela pessoa, de não ter aquele visual. Porque tudo está relacionado a o que aquela pessoa faz para viver e de que maneira essa indústria se articula para gerar receita para todos eles. É você, então, se colocando no seu lugar de avaliar esse conteúdo e escolher o que funciona para você ou não. Acho que é muito isso, a nossa liberdade de poder fazer escolhas e não se tornar meio vitimizado por esse padrão que ditam pra gente que a gente tem que estar lá ou não, né?
E eu acho que uma outra questão que a gente pode levantar aqui também, Poliana, a Anne colocou aqui perfeito, a Veri colocou ali atrás, que se medir pela régua dos outros nunca dá certo, nunca dá boa coisa, e é verdade. Outra questão que eu acho que a gente pode levantar aqui, que a gente deve alertar também, é observar os profissionais que você escolhe para trabalhar com você. Como que é esse profissional? Esse profissional ele está sabendo fazer essa distinção entre o que é a imposição do mercado, o que o mercado quer e o que você quer, e não só o que você quer, mas o que você precisa e o que é real para você? Porque, veja bem, todo mundo aqui já deve ter ouvido histórias de pessoas que foram fazer exercício físico, porque, eu quero emagrecer, quero ou às vezes até para a saúde, quero melhorar minha saúde, meu condicionamento físico, e o profissional estava lá falando assim, não, vamos lá, você consegue, você é molenga, enquanto você não vomitar, não tá bom, gente. Vomitar é Triste, uma né? coisa que, cara, é Que o teu coisa corpo triste. dizendo assim, eu não aguento Não. mais, eu não aguento mais, se você não parar, eu vou te parar, e o eu te parar é o shutdown, o que ele faz? Desmaia você, entendeu? Então, olha o que que você tá, o que que você pode estar escolhendo para a sua vida, né? Porque eu não sei, as pessoas estão aí assistindo quais são as escolhas que elas estão fazendo. Mas a questão é, observe também as falas, não só do que você está assistindo, consumindo, mas as falas das pessoas que estão em volta de você. Porque elas podem estar falando, reproduzindo o que elas estão consumindo. Então, às vezes, Uhum. tinha um Sim, mosquito aqui. exato. Então, às vezes, você está indo lá com um personal, uma personal, ou indo na academia, ou o seu grupo de amigos, e eles estão nessa ideia, tipo assim, não, é isso aí mesmo, vamos lá, Operação Verão, que se dane, depois a gente resolve, vai lá. Se você, outra coisa que é bem prejudicial, se você não chegar no horário, você vai ter que me pagar 20 flexões, ou se todo mundo aqui não, se alguém de vocês aqui não terminar essa corrida, todo mundo vai ter que pagar 20. Gente, se alguém não terminou a corrida, é porque não conseguiu. Tudo que essa pessoa menos precisa é fazer mais 20 flexões, Mais entendeu? coisas. Porque, gente, se você faz exercício físico em cima da fadiga, quando o teu corpo não aguenta mais, significa que você não tem músculo nenhum para proteger as suas articulações. E daí você pode ter um problema que não é para aquele momento, é para a vida inteira. Se você continua fazendo exercício, existe uma coisa que chama fratura por estresse, que é muito comum em corredores. As pessoas saem, vão correr e não dão tempo de descanso entre um treinamento e outro, e elas fazem uma fratura no osso. Elas caíram? Não. Simplesmente porque elas estavam correndo, que é uma carga normal. Você corre todos os dias e você quebra seu osso. Então, aonde você quer chegar? Então, observar as pessoas que estão em volta de você, as pessoas que estão se relacionando com você, os profissionais que você escolhe para trabalhar com você, o que que eles estão consumindo e o que eles estão comunicando para você também, né? Perfeito. Aquilo que você avalia como válido para você ou não. E aí você coloca o exercício físico num lugar de sofrimento, num lugar de maneira até para você humilhar ou subjugar outra pessoa, né? Então, acho que nada disso está alinhado com aquilo que a gente entende como sendo saudável, né? Acho que a palavra toda, toda coisa, ela gira muito em torno disso, do quanto a gente se respeita, respeita aquilo que a gente acredita, respeita o nosso corpo, respeita a nossa mente. E aí, falando um pouco agora sobre isso, do que as pessoas que estão em volta de você falam, eu tenho estamos aqui falando de conteúdos que são ruins, que estão tentando te vender alguma coisa, mas eu assisti um documentário um tempo atrás que eu acho que fez muito sentido para mim e acho que me ajuda um pouco a chegar nesse lugar que eu tô hoje. Ele se chama Heal, que é o inglês de cura. Tá disponível na Netflix. E esse documentário, ele transformou a maneira como eu enxergo algumas coisas, porque ele fala muito sobre o poder da tua mente, sobre o teu corpo. Então, tudo começa na maneira como você pensa, né? Tudo começa na maneira como você estrutura os seus pensamentos. Teus pensamentos vão direcionar tuas palavras, né? Tuas palavras vão condicionar tuas atitudes. E as tuas atitudes, elas determinam o teu destino. Então, eu acho que tudo está relacionado. A gente não pode deixar de considerar o poder que a nossa mente
tem sobre o nosso corpo, né? Então, não considerar as coisas isoladas. Eu acho que isso também é importante. Quando você fala assim, paga 20, corre, você não está pensando, você está só fazendo. E, né? E somos dotados de raciocínio analítico e senso crítico por um motivo, né? E eu acho que a gente tem que saber usar isso a nosso favor, trazer, então, o raciocínio um pouco mais amplo e parar de buscar os tais resultados rápidos, porque eu acho que isso é muito aí que está parte do problema que a gente se refere aqui, né? Então, tentando um pouco amarrar o raciocínio, eu acho que quando a gente recebe irrefletidamente conteúdo que tem a finalidade de nos persuadir a fazer alguma coisa, a gente está se prejudicando. Então, o ponto número 1, vamos refletir, vamos parar para pensar. Ponto número 2, vamos nos respeitar e ter consciência das diferenças entre nós e o outro, né? E eu acho que todos esses pontos, eles chegam, então, num lugar onde a gente converge para saúde integral, né? Acho que é isso. É menos a gente buscar o tal resultado rápido e o benefício estético como finalidade primordial, mas sim traçar esse caminho, né? Trilhar esse caminho de uma maneira um pouco mais sustentável, porque aí no próximo verão, você não vai precisar fazer um projeto verão. Porque se você já começou hoje, você já chega lá num lugar que te faz bem, num lugar de saúde, num lugar que para você faz sentido, você respira mais aliviado do que alguém que está aí fazendo essa dieta restritiva que morre de fome e não consegue nem dormir à noite. Acho que não é esse o nosso propósito nessa vida, né? Gente, daí aqui, ó, vou contar um outro segredinho aqui para vocês dessa relação toda aí com o exercício físico. Se você não gosta da atividade física que você tá fazendo, se você vai fazer o teu exercício físico e aquilo é algo que gera estresse em você, você vai estar diminuindo a liberação de alguns hormônios que são responsáveis por alguns dos resultados que você tem no exercício físico. Então, aí que a gente imagina. fala do que funciona para cada pessoa. Será que é um Não. esporte? Será que é uma corrida? Será que é uma natação? O que você gosta? O que te faz bem? Porque não cabe numa pílula, né? O benefício, ele não é só estético. E daí a gente tem que pensar o seguinte, o que você gosta e o que você precisa também, né? Essas duas coisas aí, como a Poliana colocou, são duas coisas que tem que caminhar junto, o que eu gosto e o que eu preciso. A sua mente, ela tem que estar ali conectada e você tem que ter uma relação positiva com o exercício, senão, não são todos, mas alguns dos benefícios você já não vai ter. Se você está lá sem comer, sem dormir, você vai estar lá com o teu nível de cortisol altíssimo, ó, também tem alguns benefícios que você não vai ter mais. Quem não dorme não tem bom resultado. Quem não tem boa alimentação não tem bom resultado. Então, na verdade, todas as escolhas que você faz vão ditar como que vai ser o teu resultado. E se você fica com uma cabeça rígida, pensando, não, eu tenho que fazer a qualquer custo, esse a qualquer custo pode ser o que está impedindo você de ter resultado positivo. Então, é um jogo assim que não vale a pena ser jogado. E aqui a gente fala muito sobre progressão, que é muito isso que a Poliana trouxe durante a live inteira. Progrida os seus resultados, progrida os seus estímulos e que progressivamente você vai ter os resultados. A Júlia também fala uma coisa que é bem legal, ela fala assim, tudo que você tem hoje é resultado do que você foi nos meses atrás, nos anos atrás. Então não adianta você querer resolver em um mês uma situação que às vezes vem persistindo por anos. Então, e na assim, vida, né? Eu acho que é menos a gente se colocar isso como um setor separado do resto todo, porque não é. Quantos anos você ficou na escola? Quantos anos você demorou para concluir sua faculdade? Quanto tempo você levou para aprender um outro idioma? Tipo, tudo isso leva tempo. Por que a gente trata o nosso corpo como se ele tivesse que responder rapidamente quando a nossa cabeça não responde? Quando a gente leva tanto tempo para construir, né? Tem uma analogia que eu gosto demais, que fala sobre como você rega uma plantinha todos os dias, você consegue manter ela feliz, saudável, viva, crescendo. Não adianta você deixar ela 2 meses sem água e de repente jogar em cima 3 litros dela, que não vai resolver nada, né? Você vai matar a planta afogada, primeiro de secura, depois de afogamento. Então, quando você faz sistematicamente, dia a dia, aquele pouquinho que você tem que fazer, você constrói algo que dura, algo que é sustentável, algo que, né, funciona de maneira global. Quando você vai
one shot, isso não pode dar certo, né? Nunca deu na tua cabeça, no teu corpo, na natureza. Por que daria agora nesse teu projeto verão? Exatamente. E assim, acho que uma coisa que a gente tem que aprender também é se libertar um pouco dos resultados, né? O que você pode fazer é dar o melhor estímulo. Então, é o melhor exercício. O melhor exercício é aquele que é feito para você. É o que você precisa. Nem todo mundo deve nadar, nem todo mundo deve correr, nem todo mundo deve agachar. Nem todo mundo deve fazer as mesmas coisas. Então, qual que é o melhor exercício para você? O estímulo que é melhor para você. E com isso você vai progredindo, então, e daí o resultado ele vai vir. Como que vai ser esse resultado? Quem pode te garantir? Quem chega para você e fala assim, não, que você fizer isso, você vai ter resultado X, Y e Z. Depende do teu estímulo, mas assim, o que o profissional, daí agora falando de mim enquanto profissional, o que a gente faz? A gente dá um estímulo para o seu corpo. E esse estímulo, dependendo da qualidade do profissional, ele vai ser o mais adequado possível. Mas o resultado, ele é teu, ele é único, ele depende de você. Que daí entra tudo que a gente falou, quem é você, quem é a tua estrutura e tudo mais. E infelizmente a gente está caminhando aqui para os 5 minutos finais desta live, conversa aqui maravilhosa, todo mundo elogiando, eu também aqui felicíssima com todo esse nosso papo. Então passo a palavra para você, para que você possa aí fazer as suas conclusões. Eu só agradeço muito a oportunidade, gente, mais uma vez. E o que eu queria trazer é muito assim, vamos observar a vida em toda a sua complexidade, né? Eu acho que a perspectiva de comunicação, ela é muito rica, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa venda, sabe, de coisas que não são sustentáveis, isso existe também um outro segmento que está aí muito preocupado em trazer para a gente conteúdo de qualidade, conteúdo rico, conteúdo que realmente ajuda, que verdadeiramente serve as pessoas, né? Então, acho que quando a gente sabe filtrar aquilo que a gente consome como informação, a gente tem muito, mas, nossa, um universo de possibilidades que podem se abrir, né? Então, não deixa de ler, não deixa de consumir filmes, vídeos, documentários, conteúdo de redes sociais. Isso também é muito importante, isso também é rico, isso também ajuda a formar teu repertório. Acho que quanto mais fontes você agrega, mais você aguça, primeiro, a tua criatividade, a tua capacidade de colocar em perspectiva diferentes ideias e, segundo, teu senso crítico, para avaliar aquilo que você está recebendo e conseguir criteriosamente dizer se aquilo serve para você ou não. Se aquilo é bom para você ou não. E aí, em última instância, se aquela marca bate com os teus valores, se aquela marca é legal para você ou não. Né? Eu acho que é muito a gente se empoderar e assumir esse lugar de donos da própria vida mesmo, sabe? De não ser influenciado a ponto de dizer todo mundo tá indo lá, então eu tenho que ir também. Todo mundo tá seguindo, essa pessoa tem que seguir também. Todo mundo tá comprando, eu tenho que comprar também. Então, não, na verdade, não at all. Então, é muito cada um de nós assumir muito essa responsabilidade pela própria formação da sua percepção. E assim a gente consegue julgar melhor, escolher melhor e, ao escolher melhor, se tornar mais satisfeito com as escolhas que a gente fez. E isso vai nos levar para um lugar de muito mais felicidade e leveza. Acho que é isso que a gente está buscando e temos condições sim de fazer, buscando colocar nossa vida mais em equilíbrio em todos os aspectos. É sobre Nossa, isso. Sensacional aqui essa conclusão, meu Deus do céu. Deixa eu falar aqui que o pessoal tá mandando mensagem. A Bru aqui colocou, adorei o conteúdo, eu também adorei o conteúdo. O Gus aqui colocou, foi show, meninas, muito agregador para o nosso dia a dia. Foi show mesmo. E eu quero aqui já, encaminhando para o final, agradecer assim imensamente por você ter topado fazer essa conversa, esse diálogo, trazer todos esses outros pontos que a gente pode observar, né? E essa troca foi riquíssima e tem tudo a ver com a nossa filosofia, o que a gente acredita em termos de exercício físico, de saúde, longevidade, porque é isso que a gente quer, né? Promover o exercício físico, colocar ele no lugar que ele sempre deveria ter ocupado, que é um lugar de saúde, de longevidade, algo que é essencial para a tua vida, mas sem neura, sem pira, sem exagero, sem dor, né? Sem grandes complicações. Então, muitíssimo obrigada aí, Poliana.
Love.